bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV. Estamos muito contentes por partilhar esta manhã consigo. Temos convidados espetaculares, projetos, histórias sensacionais para dar a conhecer aqui no Manhãs TV para si. Exatamente, e nós prometemos e cumprimos sempre com o melhor da cultura e tradição portuguesa e os projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós, sempre com o intuito de lhe trazer uma manhã bastante informativa, bastante agradável e bastante descontraída, não é? Mas sempre com assuntos bastante importantes para que a sua manhã comece da melhor forma, sempre na nossa companhia. Exatamente. Se quiser saber mais acerca do Manhãs da TV, quem somos, convidados já tivemos, que temas abordamos, para mais informações você pode saber nas redes sociais, também no YouTube da Curiacos TV. Nós estamos lá com os nossos programas e as nossas entrevistas por completo para você rever e partilhar. E claro, fique atento ao programa de hoje, você vai saber um bocadinho de temas que abordamos, as brincadeiras que fazemos e se você quiser entrar em contato connosco, sabem Temos que como fazer. abordamos e as brincadeiras que fazemos. Sim, às vezes Essa enquanto parte é sai uma importante. brincadeira ou outra, né? Pronto, lá eu provoco a É para Sara, ela descontrair. dá-me com os guiões no braço, você já sabe como é que funciona. Mas se não, ficará atento ao programa e saberá. Mas quem quiser entrar em contato connosco, também nós no rodapé deixamos o e-mail, né? Telefone e o Facebook. Exatamente, Pronto. porque se o seu projeto é importante para si, ele também é importante para nós e para toda a nossa audiência e temos muito gosto em recebê-lo aqui no Manhãs na TV. E hoje nós vamos dar início ao nosso programa com o primeiro convidado, que é o Dr. Samuel Silva. Ele vai nos falar acerca de desmotivação e depressão. Exatamente. O primeiro tema será com um psicólogo. Vamos estar falando então acerca de saúde mental, como já podem ver. De seguida vamos estar com a Sweet Factory, com a Helena. Não vou dizer o outro nome, que eu tenho medo de dizer errado. Eu quero que ela esteja ao meu lado quando eu mencionar. Mas vamos estar a falar acerca de um projeto muito docinho, mas muito saudável. Portanto, você não vai querer perder esta parte. Exatamente, e depois na terceira parte estaremos a falar de harmonização facial. Vamos estar a falar com a doutora Margarida Cortês, de medicina dentária e muitas outras coisas fantásticas que nós temos para si. Estes temas são sempre escolhidos a dedo, sempre a pensar em si que está aí do outro lado e nós vamos já dar início à nossa conversa com o primeiro convidado. Voltamos já. Estamos de volta. Estamos de volta. Bom dia, Dr. Samuel. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Obrigado por estar aqui connosco. Obrigado eu pelo convite. Vem de onde? Eu vim da Margem Sul, vim do Seixal. Apanha muito trânsito para cá? Por acaso não, felizmente Está a não. ver? Não é que a gente quando é de manhãs TV sabemos bem, malta, nós pedimos para não haver tanto trânsito na ponte. Para abrir Pronto, caminhos e obrigado. tudo. obrigado. A gente tem esses contactos. Mas é um prazer tê-lo cá. É um tema que nós gostamos muito de falar. Aliás, nós gostamos muito de abordar temas de saúde mental. Acreditamos que é necessário ter equilíbrio na área da saúde a nível físico, espiritual e mental. O que eu pelo menos acredito nisso. E a Sara também. E então nós queremos falar acerca dessa área, mas antes de tudo começar pela pergunta principal, que é como é que surgiu este gosto pela área da psicologia e da saúde mental. Ok. Então, antes de mais, eu queria também dar os parabéns à vossa equipa por eleger temas tão relevantes nos dias de hoje. No que toca à minha pessoa, não é que eu tenha desde pequeno um interesse gigante pela psicologia. Sei que existe muita gente que diz que desde pequeno sabia que era isso que eu queria. Não foi o meu caso particular. Tudo o que eu sei é que eu desde pequenino gostava muito de estar com pessoas, de saber sobre pessoas. No fundo interessava muito pelo mundo social e por falar, estar e também porque é que as pessoas falam como falam, agem como agem, fazem o que fazem, e essas perguntas acabam por ser um bocadinho respondidas na área da psicologia, mas não diria que era a minha paixão desde sempre. É uma paixão que eu tenho, sem dúvida, mas que veio a surgir e que veio maturada, veio a crescer até hoje. Então, quando começou com o curso, foi amor à primeira vista, podemos dizer isso? Sim, por acaso sim. O curso acabou por ser sem dúvida uma coisa que me cativou bastante. Ir dando passinhos na profissão, ir dando passinhos académicos de começar a perceber determinadas perguntas que eu já tinha há algum tempo e que finalmente cheguei à resposta, ou uma resposta mais ou menos daquilo que eu gostava de saber, e por isso sim, sem dúvida, sim. Quando falamos acerca de desmotivação e depressão, é um tema que tem sido bastante falado, não é? Dizem que os casos, infelizmente, aumentaram desde que foi a altura da pandemia, do Covid, e cada vez mais, o que acaba por ser uma coisa boa, as pessoas procuram psicólogos e profissionais para ajudar na área da saúde. Aumentavam cada vez mais, isso é uma coisa boa. Aumentar a procura pelos Pronto. psicólogos e especialistas de saúde mental. Porque eu acho que isso era algo que muita gente dizia, Só para não, baralhar.
com todo o respeito, diziam isso é para malucos, mas não é bem assim. Todos nós precisamos de ser acompanhados também nessa área. Mas os números, infelizmente, ainda estão a aumentar, certo? De pessoas que estão desmotivadas, com depressão, mães, crianças. O que é que você acha? Sim, a verdade é que o problema da depressão e da desmotivação, neste caso, não é necessariamente uma coisa recente. E acho que felizmente o facto de se falar cada vez mais sobre psicologia e também a própria população estar mais sensibilizada e nós próprios, se calhar há uns anos, no nosso grupo de amigos, há uns anos, se calhar quando aparecia alguém mais triste, nós éramos mais. Tentávamos resolver a coisa do tipo, tu tens é de ir fazer exercício, ou tens é de fazer isto ou aquilo, e não olhávamos muito para esta parte da saúde psicológica por si. E acho que também o facto da sociedade em si perceber que a saúde psicológica existe, que é necessário cuidar dela, que é necessário intervir junto dela, isso contribui também para que as pessoas consigam identificar em si e nos outros determinados sintomas ou sinais que são prejudiciais ou que são de risco e dizer, por exemplo, se calhar antes eu ou gerações anteriores à minha não diriam aos seus amigos, olha, se calhar isso podias falar com um psicólogo, podias ajudar. Mas é uma coisa que hoje já se ouve muito mais facilmente de um amigo, de um Sim, familiar, e isso também é muito bom. Ou seja, isto para dizer, não é que os problemas só tenham surgido agora, mas a verdade é que se fala mais neles agora do que se falava antes. Já não é tão tabu. Exatamente, sim, felizmente, e isso é um caminho que a psicologia tem vindo a trilhar e que ainda há muito caminho para fazer. E que, como já estava a dizer há bocadinho, a questão da pandemia foi uma questão que também trouxe bastantes sinais alarmantes de cansaço psicológico, de depressão, porque o confinamento, todo o contexto em que a pandemia se deu, criou muitos fatores de risco para potenciais problemas de saúde mental ou para coisas que não necessariamente sejam problemas de saúde mental, mas que sejam impactantes do dia a dia e que por isso sejam significativos. Porque nós estávamos habituados, e é o que hoje em dia se verifica, né? Porque já passámos essa fase da pandemia, que é, estamos sempre a correr de um lado para o outro. Portanto, chegámos a uma altura em que tivemos que nos habituar a conviver com as pessoas que vivem connosco. O que antes não acontecia, não é? Porque um sai, o outro entra, portanto, andávamos quase sempre desencontrados, não é? Não havia aquela comunhão em casa de estarem todos juntos, não é? E o facto de se terem que relacionar 24 horas por dia, pronto, às vezes não é muito fácil, mas acha que a depressão, ou neste caso a desmotivação, pode estar ou não associada à depressão, certo? Sim, exatamente. Ou seja, a depressão pode pressupor desmotivação, mas uma pessoa desmotivada não tem necessariamente uma depressão. Ok. Porquê que acha que a desmotivação também é uma coisa que hoje em dia está muito em evidência? Ok. A desmotivação acaba por poder surgir por várias razões. Nós, por base, nós temos dois grandes tipos de motivação, que é a extrínseca e a intrínseca. A extrínseca é quando nós estamos motivados por causa de coisas externas, seja o salário, seja reconhecimento social, ou seja, coisas de fora, quase como se fosse uma recompensa, um prémio. E a motivação intrínseca é aquela que diz respeito a fatores mais, ok, eu quero fazer isto porque eu quero aprender, eu quero fazer isto porque eu quero crescer, quase uma questão mesmo pessoal de, ok, porque eu quero fazer isto não porque vou receber uma recompensa, mas porque isto é importante para mim, porque eu acredito que isto é importante e por isso eu vou fazer isso. E existem estes dois tipos de motivação. E acontece que os dois fazem parte. Nós poderíamos olhar para eles e dizer notoriamente, ok, a intrínseca é muito mais importante, mas a verdade é que as duas fazem parte. E nós às vezes fazemos coisas porque queremos dinheiro, ou porque precisamos dessa recompensa ou desse reconhecimento, e está tudo bem com isso. E acho que a questão da motivação acaba por ser relevante e respondendo à pergunta da Sara, que porque é que a motivação está assim, a desmotivação está tão presente nos dias de hoje, isso pode vir também principalmente devido a questões da pandemia, como nós estávamos a falar, em que as pessoas acabam por sentir este cansaço psicológico, eu queria dizer apatia ou até mesmo falta de vontade, porque a verdade é que estar em casa, e, por exemplo, o teletrabalho, que foi uma das coisas que entrou muito na nossa vida por causa da pandemia, principalmente, o teletrabalho veio trazer, por exemplo, uma dificuldade entre a linha entre a vida pessoal e a vida profissional. E quando essas duas linhas se cruzam, eu posso ficar. A desmotivação pode ser um sinal também disso, e a desmotivação pode surgir quase como um sintoma.
e não tanto como um problema em si, mas como um sintoma de algo que está a acontecer. Eu posso ter falta de motivação por ter falta de confiança em mim e por isso quero, ok, não me apetece fazer aquela coisa porque eu sei que se calhar não vou ser tão bom, então eu sinto-me desmotivado. A desmotivação pode vir também por falta de interesse, simplesmente. Vamos imaginar que no meu trabalho eu sou obrigado a fazer uma coisa na qual eu não tenho interesse. Dificilmente me vou sentir motivado. Ou seja, a motivação pode vir por uma panóplia de razões e é importante nós estarmos atentos a essas razões, atentos à nossa capacidade de ultrapassar essa desmotivação ou não e percebermos o que é que podemos fazer em relação a isso. Essa desmotivação pode agravar-se para a tristeza? Sim, diria que sim. Até porque a desmotivação, em parte, traz bastante tristeza na medida em que a pessoa não se sente necessariamente realizada e a realização pessoal é uma das coisas que é importante para o ser humano. Nós sentirmos que estamos a fazer uma coisa que é significativa para nós, para os outros, para a sociedade. E eu sentir-me desmotivado, eu sentir que não tenho vontade de fazer alguma coisa, até diria que se eu começar a ter desmotivação para uma coisa que eu gostava de fazer, isso vai-me afetar bastante. Isso é um dos sintomas, por exemplo, da depressão. Chama-se anedonia, que é esta questão de eu deixar de ter prazer ou motivação numa coisa que eu antes até gostava de fazer. E isso é triste. E a verdade é essa. Por isso, sim, sem dúvida, pode estar ligado à questão da tristeza. Quando falamos acerca de, por exemplo, depressão nos jovens, né? São casos também, infelizmente, têm vindo a aumentar. Também será por causa de, lá está, vários motivos, de várias razões que causam desmotivação nos jovens, eles não sabem como contornar isso e por causa disso ser algo que está constante e que está presente, às vezes lá em casa, depois na escola também, isso tudo pode levar à depressão, não que seja obrigatoriamente quem está desmotivado terá depressão, como o doutor disse no início, mas depressão pode vir também por vários casos de desmotivação presentes na vida. Como é que uma pessoa consegue perceber, um pai, uma mãe, um professor, uns avós, tios, conseguem perceber nos jovens ou nos mais velhos, que indícios é que podemos ter que a pessoa está a começar a entrar em quadros, não só está desmotivado, mas em quadros depressivos? Quando é que conseguimos perceber isso? Okay. Como eu estava a dizer, a desmotivação pode ser um fator, sim, pode ser um fator que potencie a depressão, mas pode ser também um fator indiciador de depressão já em si. Ok. Se a pessoa gostava muito de jogar a bola e de repente, quando os pais dizem, olha, hoje é o teu dia de treino, e ele diz, oh, eu não quero ir ou não me apetece ou algo assim, isso já são alguns sinais de alerta Ok. que é preciso ter. E também é preciso manter em mente que a depressão, apesar da depressão ser uma perturbação em si, ela não é necessariamente manifesta de igual forma em toda a gente e em pessoas de grupos etários diferentes. Por exemplo, tendencialmente, os mais jovens, as crianças, muitas das vezes podem não demonstrar a tristeza característica da depressão, mas demonstrar até, por exemplo, irritabilidade. Ok. E muitas das vezes a irritabilidade pode estar presente também na depressão. Nós imaginamos sempre muito a depressão como a pessoa triste, a pessoa Cabisbaixo, calada, sim, cabisbaixo, mas a verdade é que a depressão pode ser captada também, não, por exemplo, por lentificação motora, mas por agitação. Uma pessoa deprimida, um dos sintomas pode ser, contrariamente àquilo que é um bocadinho estereotipado, pode ser a agitação motora e pode ser também a irritabilidade, não simplesmente a tristeza. E existem outros. E veja se eu estou correta ou não, também se verifica muito, por exemplo, nas mães depois do parto, né? Geralmente as depressões pós-parto, muitas vezes também não se manifestam só quando a pessoa fica demasiado triste, às vezes também exatamente pelo facto que estava a dizer quando andamos demasiado agitados, não é? Sim, ou seja, a questão da agitação acaba por ser um bocadinho contraintuitiva, porque nós achamos sempre que a depressão é sempre aquele modo letárgico, aquela pessoa que se arrasta, mas isso não é necessariamente assim, e por isso é que às vezes é tão difícil às vezes para nós Detectar, não é? identificarmos e detectarmos enquanto amigos, familiares. Uhum. De qualquer das formas, eu acho que aí é importante nós percebermos que mesmo que seja a nível de agitação e não lentificação, é preciso detectar que houve uma mudança. E eu acho que é nestes períodos de mudança em que esta pessoa não costumava ser assim e agora, nestes últimos dias, parece que anda mais triste, mais irritada, mais agitada, mais lenta, mais desconcentrada, mais desmotivada. E é um bocadinho partir de, ok, isto não é normalmente a forma como esta pessoa costuma ser. E isso ajuda-nos a captar, independentemente de ser depressão ou não, isso ajuda-nos a captar que há alguma coisa que está a acontecer. Independentemente daquilo que seja. E no caso em especial da depressão, respondendo há pouco à pergunta de que sinais é que podem ser,
A depressão, por norma, é identificada quando existe um padrão recorrente, praticamente todos os dias, seja de tristeza profunda, Ok. de desmotivação, de falta de vontade de fazer as coisas, falta mesmo de capacidade e não simplesmente de vontade, ou seja, a pessoa sente ter dificuldade mesmo a sair da cama. E quando eu digo ter dificuldade, não é simplesmente uma questão de vontade, é ter mesmo dificuldade. A pessoa não se sente capaz de. Depois existem outros também fatores que podem indiciar isso, como comportamentos de automutilação, ideação suicida, que são também fatores gritantes deste tipo de perturbação. Podemos, ou pode-se perceber quando é que uma criança, por exemplo, possa estar no estado depressivo? As crianças também entram em estado depressivo ou não? Sim, e isso é também uma coisa que eu acho que a sociedade está pouco presente para a sociedade, que é a perturbação mental em crianças. E porque a verdade é que as crianças também podem ter perturbações de ansiedade, também podem ter perturbações depressivas. E como eu estava a dizer, às vezes podem sim expressar-se por a criança anda um bocadinho mais triste, mas também, principalmente nas crianças, como as crianças acabam por não ter uma capacidade de regular ou de expressar as emoções tão facilmente, por norma, as pessoas, por exemplo, pais que levem os filhos ao psicólogo, normalmente as pessoas não chegam ao psicólogo e dizem: olha, acho que o meu filho está depressivo. Por norma é: olha, as notas do meu filho estão a baixar, o meu filho já não gosta de ir aos treinos, seja do que for, ou tenho recebido queixas de comportamento do meu filho. Ou seja, tudo isto acabam por ser sintomas de que algo se passa. E Ok. também muitas vezes para os pais, principalmente quando eles são muito pequeninos, não é? Pequeninos, estamos a falar até aos 10 anos, para aí, 10, 12 anos, muitas vezes, como eles estão sempre numa fase constante de mudança, às vezes também fica complicado nós conseguirmos detectar se aquilo é simplesmente uma fase que a criança está a passar ou se nós precisamos mesmo de levar a criança a um psicólogo, não é? Quais são os indícios que nos podem dizer que, olha, ok, isto não é só uma mudança, nós precisamos mesmo de uma ajuda mais profissional? Ok. E isso é uma questão muito relevante, porque principalmente, por exemplo, na adolescência, que é um período transitório tão importante e que acontece tantas coisas a Mudanças nível físico, hormonais, sim, hormonal, claro. tantas mudanças a nível de identidade, a pessoa começa a formar-se e coisas que são normais na adolescência. Por exemplo, é normal haver alguma irritabilidade e isso não é necessariamente, a pessoa não está necessariamente a ter sintomas depressivos, está simplesmente a passar por o período de adolescência que nós também já passamos. Agora, esta linha de quando é que é grave o suficiente ou quando é que é alarmante o suficiente para fazer algo em relação a isso, eu diria que aí é importante olharmos, para a intensidade, dois, para a frequência, se isto é uma coisa que aconteceu num dia específico, ou se é uma coisa que está a acontecer todos os dias, todas as semanas. Até porque é normal nós estarmos tristes e isto é uma coisa que nós não ouvimos muitas vezes, mas às vezes nós estamos tristes e não faz mal. Se um filho chegou a casa e teve a discussão com o melhor amigo, ele vai estar triste. Uhum. E ele pode ficar triste nesse dia e no dia seguinte, mas isso não quer necessariamente dizer que é uma depressão. E daí eu estar a alertar a questão de, primeiro, também falar com a criança, tentar perceber o que é que se está a passar. E também a questão da frequência, da intensidade e também da funcionalidade, que é até que ponto é que isto que está a acontecer está a ter um impacto significativo na vida desta pessoa, seja ela criança, adulto, jovem, seja, qual é que é o grau de impacto que isto está a ter na vida dessa criança, dessa pessoa, e aí sim perceber, ok, se isto é uma coisa que está a ser significativa para ela, é uma coisa que é necessário alarmar e é necessário fazer alguma coisa em relação a isso. O que não quer dizer que, mesmo que eu esteja só um dia triste, ou 2 dias triste, ou 3 dias triste, isso não invalida o facto de eu poder ir ao psicólogo na mesma. Mal não me vai fazer. Sim. E acho que é importante também termos esta consciência de que não é preciso esperar até à última para pedir ajuda. Claro, exato. Nós até temos vindo a falar que, então, como temos um médico de família e fazemos consultas de rotina, também devemos ser com o nosso psicólogo. Agora, falando então, estivemos aqui a explicar bastante bem acerca de desmotivação e depressão, o que é que podemos então eventualmente fazer para combater isso? Ou seja, quando estamos nós a passar por essa situação
ou vemos alguém que está nessa situação, o que é que nós podemos fazer para combater? Ok. Aqui separaria um bocadinho as coisas, que é, no que toca, por exemplo, à motivação, existem coisas mais imediatas que nós podemos fazer que podem contribuir para a nossa motivação, para combater a desmotivação. Uhum. E isso pode ser fazer listas de afazeres que sejam até bastante fáceis de concretizar. Ou, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma tarefa muito grande para fazer, dividir essa tarefa em pequenas tarefas e fazer um check cada vez que eu faço uma delas, porque isso, Ok. apesar de eu não estar motivado para a tarefa em si, este sistema de recompensa de olha, consegui, vou meter um certinho ou vou riscar. Tenho um exemplo muito bom para isso, Dr. Samuel. Quando nós pensamos, é dia de limpar a casa, e a gente pensa, tem a casa toda por limpar, todas as divisões e mais algumas, e a gente pensa, vamos começar por uma ponta e vamos fazendo devagarinho, que fica mais fácil a gente conseguir. exemplo. E pensamos no copo meio cheio, Por não é? exemplo. Por exemplo, aí ajuda imenso. Sim, sem dúvida, sim. Mas- Ou então bebes 2 cafés que com o speed que tu ficas, despachas aquilo no instante nem te apercebes. Pronto. Tens várias formas. Sim, mas é interessante isso que estava a dizer de nós, quando pensamos numa tarefa, Compensa, numa sim. coisa muito grande, irmos dividindo, porque acabamos até por aproveitar melhor Sem dúvida. aquilo que estamos a fazer. Eu dei o exemplo de arrumar a casa, como podia ter dado outro exemplo qualquer, mas o de arrumar a casa é bastante interessante, porque nós acabamos por tirar proveito, não é só limpar por limpar. Olha, fiz isto, pá, ficou bonito, está cheiroso, gosto disto, vamos passar para a outra. Sensação de recompensa no final, Exatamente. não é? E isso acaba por nos motivar. O facto de nós termos conseguido fazer o primeiro ou o segundo item faz com que estejamos mais motivados para o terceiro e para o quarto. E também, por exemplo, na questão da motivação é bom nós envolvermos outras pessoas. Por exemplo, se eu não estou a conseguir estudar, eu posso dizer a um amigo e vamos os dois estudar juntos. Isso cria-me também alguma cumplicidade e torna-me assim, preso ao meu amigo, ou por exemplo ao ginásio, da motivação no ginásio, ir com um amigo que acaba por criar uma maior sensação de compromisso. E no que toca à depressão, eu acho que uma das coisas que acaba por gritar mais, e isto é uma coisa que é importante tanto na depressão como na questão da desmotivação, é a questão do autocuidado. E quando eu refiro ao autocuidado, não é simplesmente a questão de cuidados básicos de higiene e de saúde, mas mesmo nós permitirmos ter no nosso dia-a-dia um momento em que nós temos um momento de lazer, um momento de prazer, um momento de descanso, um momento de calma e de alguma segurança. Outros fatores importantes pode ser também o exercício físico, que é uma coisa que tem um impacto fantástico na nossa saúde mental. A vida social, nós podemos criar uma rede de amigos, uma rede social familiar, onde nos sintamos bem, onde sintamos que não temos que fingir que está tudo bem, que podemos falar com a pessoa, podemos estar com a pessoa. E voltando um bocadinho à questão do autocuidado, permitir-nos fazer uma coisa que nos saiba bem. Se eu gosto, vamos imaginar, se chego a casa, até estou um bocado com pressa para ir jantar, mas penso, olha, eu hoje estava a precisar de um banho de água quente. Uma coisa tão simples como um banho de água quente pode ser rejuvenescedor. É engraçado o doutor ter mencionado isso, porque recentemente tivemos uma convidada que ela é maquilhadora profissional e ela disse que estava a passar por depressão na sua vida e ela nunca usava maquilhagem, mas um dia ela decidiu, não, eu vou maquilhar, quero me sentir bonita, e foi a maquilhagem que ajudou a sair de quadros depressivos em que ela se encontrava e hoje ela é maquilhadora profissional. Curioso. Então é engraçado ter falado do autocuidado como primeiro tema, lembrei-me logo desse caso que tivemos, foi recentemente que tivemos aqui no E programa. isso seria sem dúvida um momento de autocuidado em que a pessoa diz, ok, não me apetece nada. Logo, não tenho motivação para. E também é importante nós percebermos que às vezes nós vamos fazer coisas que nós não temos motivação para. Às vezes há coisas no trabalho que não nos apetece fazer, às vezes há coisas na escola que não nos apetece fazer, às vezes há coisas nas nossas relações que não nos apetece, que não temos motivação. Mas é importante perceber que é possível fazer as coisas mesmo que não estejamos completamente motivados para elas. Acho que também temos que ter um sentido de responsabilidade nas coisas, não é? E de compromisso. E de compromisso. E isto apelando um bocadinho a esse exemplo que estava a dizer, porque eu estou a imaginar esta pessoa, uma pessoa depressiva não tem vontade de se arranjar, não tem motivação para. Mas se eu o fizer, isso vai-me criar aquele sistema de recompensa, aquele, olha, que bom, sinto-me um bocadinho melhor, sinto-me um bocadinho mais bonito, sinto-me um bocadinho mais bonita, sinto-me... E isso também parece que isso tem algum efeito também em nós. Que espetáculo. Eu acho que temos que convidar o Dr. Samuel para vir aqui mais vezes. O que é que tu achas? Mais vezes, muito mais vezes, para a gente conversar, porque acho que é muito interessante, principalmente essa parte que falou do autocuidado, que muitas vezes é um bocadinho esquecida aí no meio daquilo tudo que nós temos para fazer no nosso dia-a-dia. Foi um prazer receber o Dr. Samuel. Prazer estar Como é aqui. que o podemos encontrar? Sim. Ora, eu neste momento sou psicólogo na Mind, que é o Instituto de Psicologia Clínica e Forense, coordenada pelo Dr. Mauro Paulino.
Pronto, ou seja, lá eu dou consultas lá de clínica privada e por isso posso encontrar de lá. Qualquer coisa podem chegar lá à mãe e dizer: eu quero falar com o Dr. Samuel do Manhãs Exatamente. TV. É isso mesmo, Também é isso mesmo. eles vão saber que é você. Mas, doutor, foi muito bom. Acho que abordámos aqui algumas questões e falamos coisas muito importantes. E a Sara falou e eu dou um ênfase nisso. Se sempre quiser vir ao Manhãs TV, as portas estão abertas. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado por me receber. Obrigada. Então, agora nós vamos agora à Sweet Factory, sabes? Agora vamos. Que tivemos aqui a falar de coisas que nos motivam. Uma das coisas que me motiva muito é doces. Não sei se contigo também é a mesma Principalmente coisa. se os doces não tiverem glúten, Não se não tive. tiverem aqueles açúcares que não nos fazem tão bem, ainda vamos ficar muito melhor. Você quer saber mais? Tem que ficar connosco para a nossa segunda convidada. Nós voltamos já. Voltamos já. E nós já estamos aqui com a Helena. Olá, Helena, bom dia. Bem-vindo ao programa, Helena. Muito Obrigada por estar aqui connosco. E a Helena, além de faz várias coisas, e uma delas é aqui esta área dos doces, não é? Porquê que decidiu voltar-se para a área dos doces? Simplesmente estava à procura. Eu adoro doces. Sempre gostei e estava à procura para mim própria, porque cá em Portugal descobri que para mim os doces eram demasiado doces. Eu não conseguia comer doces. Porque a Helena, para quem não sabe, veio da Sibéria, não é? Está cá em Sim. Portugal há 11 anos, certo? Sim, E os doces lá são muito diferentes de sim, Portugal. muito diferente. Aqui tem muito açúcar. Sim, para mim sim, pessoalmente sim. E eu comecei a procurar uma alternativa, umas receitas alternativas e descobri um mundo inteiro diferente, porque comecei a encontrar uns cursos de pastelaria online, porque neste momento eu já estava cá e ainda não falava mal português, então estudava em russo e procurava informação em russo. Então fiz um curso geral da pastelaria vegana, onde se encontram doces com substituição dos ingredientes, em vez de usar ingredientes animais, veganos. Por exemplo, aqui estou a apresentar uns bombons veganos e com frutos secos e em vez de usar açúcar em pó, apresenta-se um pó de leite de coco e este bolinho também é feito sem nenhum ingrediente animal, é tudo vegetariano. Portanto, é tudo receitas, peço desculpa, sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado, não é? Sim. Coisa que aqui em Portugal a gente usa e Usa abusa, muito, não é? sim. Produtos veganos, doces crus, com redução de hidratos de carbono, ou seja, é mesmo algo saudável, é mesmo algo que... Mas tu não perguntaste porquê que ela usa essas coisas assim sem glúten? Porquê que não usa essas coisas assim sem glúten? Porque eu descobri que eu própria sentia melhor comendo um doce sem ingredientes normais, sentia fisicamente mais leve, mais confortável. Ok. E depois tenho umas amigas e a pessoas ao meu redor também intolerantes, têm algumas restrições na alimentação. Então, algumas pessoas não podem comer lactose, algumas não podem comer glúten, outras eliminaram açúcar completamente da sua alimentação. Então, quando eu fazia um curso, ali tens que fazer um exame e apresentar um bolo. E eu fazia todas as receitas, não podia comer todo eu sozinha. Então, levava ou convidava as minhas amigas para experimentar. E elas gostaram muito e também encomendaram, tipo, eu faço anos, ou a minha criança faz anos, por favor, faz-me um bolinho ou um doce qualquer. E eu fazia, e lá convidados também gostavam muito e pediam o meu contacto e também encomendavam. E assim surgiu um pequeno negócio que eu não estava à espera. Mas é algo que você gosta, não é? Até porque um passarinho nos contou que você queria entrar na área da medicina
hoje está com outro projeto, mas na mesma sente que ajuda as pessoas Sim. a manterem hábitos saudáveis e com alimentos saudáveis. Na verdade, porque agora eu tenho amigas, trabalho com uma amiga que ela é médica integrativa e preventiva. E ela manda-me os clientes porque aparece cada vez mais pessoas com intolerância ou alergias. Já desde nascer, a criança não pode comer leite. Então, quando a criança cresce, querem fazer umas festas Claro. ou uns presentes e encomendam bolos. Isso eu acho que a maior parte dos meus clientes ou crianças, um ano, por exemplo, para um ano fazem grande festa e precisam um bolo com todas as restrições, porque criança ainda não pode comer, mas os pais querem que a criança já prova algum doce e não pode ser doce, elas não podem comer açúcar. Ok. E, e também as pessoas com certas doenças, diabetes, eu substituo açúcar para uns adoçantes que diabéticos podem comer. E também, por exemplo, pessoas que têm problemas dos intestinos e coração têm certas restrições e eu também adapto a minha receita. Ou, por exemplo, alguém está alérgico às nozes ou caju ou algum frutos secos e se tiver na receita eu substituo ou elimino da receita e adapto para certo cliente. Para ele poder comer e não ter problemas depois. Helena, é fácil encontrar os ingredientes que precisa? Por acaso, agora está mais fácil, mas no início era muito difícil, tinha que encomendar tudo online. Isso também acho que foi uma motivação minha a fazer eu própria estes doces, porque no supermercado não encontrava nada o que podia comer. E ainda hoje tenho que encomendar algumas coisas, mas já posso encontrar isso no celeiro ou miosotes. Já é mais fácil, cada vez é mais fácil porque aumenta a procura. Então, só mesmo para pôr aqui a pergunta que eu acho que toda a gente lá em casa está a pensar. Helena, e seja sincera, aquilo que é doces saudáveis, são bons ou não são bons? Sem os açúcares, sem os glútenes, é bom ou não é bom? Pode ser saudável? Bom? Se pessoas procuram, encomendam de novo, eu acho que são bons. O feedback da Sweet Factory tem Sim. sido bom? Sim. Sim. As pessoas o que respondem nas redes Sim, sociais sim. e no... E eu acho que o maior sinal que faço um bom trabalho é que elas voltam sempre. E passam. Normalmente isso é positivo. E passam para outras pessoas. Passam a palavra. Os portugueses são muito assim, no boca a boca. Sim. E o que é que produtos é que você tem então disponíveis na Sweet Factory? Eu tenho uma menta construtora, tipo, pode escolher o recheio, pode escolher uma massa, pode escolher um creme e construir o seu bolo. Ou tenho já algumas opções feitas que se a pessoa não gosta algum delas, encomenda completo já por minha opção. Ok. Mas eu sempre pergunto o que é que eles gostam, qual fruta gosta, qual chocolate. Algumas pessoas não gostam de chocolate, gostam mais cremes natados. E sempre adapto ao gosto da pessoa. Mas não é só bolos, pois não? Não. Eu também adoro fazer pessoas felizes. E descobri, por exemplo, o meu marido... sempre faço uma surpresa para ele. Todos os anos faço um presente. Eu gosto da apresentação e sempre encontro uma ideia engraçada para apresentar uma prenda. Então, descobri também trabalhar com chocolate. Só trabalho com ingredientes de alta qualidade e, por exemplo, o chocolate belga. Também faço, eu misturo o chocolate eu própria, só com 3 ingredientes, com a manteiga de cacau, massa de cacau e ou adoçante, ou uso
também açúcar do coco. E faço umas coisas de chocolate. Depois podemos ver um presente que eu trouxe hoje. Que é esse que está aí do martelo, não é? Sim. O que é esse presente que você tem aí? Quer-nos dizer o que é que ele faz? Por exemplo, para ocasiões especiais, Natal, ou Dia da Mulher, ou Dia do Pai, ou Dia dos Namorados, eu fazia uns presentes especificados. Por exemplo, para Dia dos Namorados, criei esta opção com coração. Para Natal eram umas bolas, parece bolas de árvore de Natal. E Dia dos Namorados, como um símbolo coração, eu fiz este presente em coração. Então, isso é o chocolate e por dentro... Mas este presente é diferente. Tem um porque martelo. Tem um martelo. Não é normal a gente ter um martelo ao pé de um coração. Sim, porque agora vamos ver... É melhor deixar com o profissional. Porquê o martelo? Vocês nunca viram, se calhar. Eu nunca vi isto na minha vida. Martelo, Vou fazer agora. isso para partir coração. Para partir o coração? Mas eu não quero corações partidos. Vamos um Tem que programa ser. de Por bem. acaso um cliente de amor. escreveu-me e disse: Ok. olha, estava tão bonito e tinha dificuldade de partir isso. Tem aqui o prato, se quiser. Ou seja, isto é mesmo o estilo... tem uma surpresa aqui dentro, não é? Sim. Aqueles doces que a gente... A pessoa pode, por exemplo, para mim encomendar uma mensagem, ou eu faço coração maior, com um tamanho grande, 20 centímetros de diâmetro, e pode pôr, por exemplo, um certificado ou uma coisa em papel, imprimir uma mensagem especial. Essa também tem uma mensagem especial. Uma mensagem especial. Ai, eu quero partir da minha... Oh, meu Deus! Queres tu ou eu? Não, partes tu. É, posso? É, pá, isto é mesmo um gajo que tem que fazer mesmo com força. Sei lá, como é que... É melhor ir ler. É melhor, Helena, diga-me lá. Passa lá, Partir Helena. no meio ou tenho que levantar o coração? Passa aqui que é para poder ver lá em casa. Isso. Ai, desculpa. Olha, partiu tudo e o coração também. E está ali a Está mensagem. quase. Acho que... Pois está. Portanto, vocês têm que escolher uma área segura para fazer isto, está bem? Olha que espetacular, uma mensagem. O que é que estará? Message in the bottle, quase. Fazemos isso. Aquela é no coração. Tenho um feeling. Olha, estás a ver? Manhãs da TV. Ah, muito bem. Portanto, podemos pôr qualquer mensagem aí dentro, Sim. não é? E o bom disso tudo é que você pode partir o chocolate e depois pode comê-lo todo. Sim, tem uns docinhos Pode dentro. fazer uma brincadeira assim malandra, tipo, fazem-se um coração todo bonito, está ao seu mais que tudo, logo de manhã quando ele acorda, ele parte o coração, vai ver a mensagem, hoje é a tua vez de lavar a louça. Olha, isso é que era assim uma brincadeira. São coisas Isso era uma que coisa se bem... quiser, isso já funciona Eu faria bem normalmente. isso. Desta vez és tu que vais lavar o carro, era o que eu faria à Carol. Eu acho que é espetacular. Então, Fez mal, aqui- a Carol é aqui- uma fofa. eu sei, mas acho que era engraçado de se fazer isso. Helena, como é que, se nós quisermos entrar em contato consigo, como é que o podemos fazer? Tenho página no Instagram, no Facebook e Sweet Factory? sim, sweetfactory.pt e pode entrar em contato comigo. Tem bastantes doces, tem muita diversidade e como já falámos aqui com a Helena, é tudo produtos que são saudáveis, ok? Certo. Que muitas pessoas que têm certas intolerâncias, infelizmente noutras pastelarias ou noutras superfícies como supermercados e shoppings não conseguiriam poder provar, não poderiam comer. Com a Sweet Factory esse não é o problema. Então eu acho que é um projeto espetacular, realmente ajuda outras pessoas que querem momentos doces na sua vida e não podem ter. A Helena trouxe a solução. E quem simplesmente quer ser saudável, porque eu também já senti que quanto menos açúcar eu ingiro, o meu corpo fica melhor, mas eu gosto de doces. Então é um dilema. E a Helena vai trazer resposta para isso mesmo. Acho que você tinha mesmo de vir ao Manhãs da TV. E como você disse, eu queria ser médica e eu acho que com esse projeto consigo ajudar a saúde de algumas pessoas. E gosto de fazer isso e fazer pessoas felizes. Muito obrigada, Helena, por ter estado aqui connosco. Foi um prazer Obrigada. ter cá no programa. Muito Quando obrigada quiser trazer pelo mais convite. corações para a gente partir, traga à vontade que a gente ajuda, está bem?
Foi E agora, espetacular. exatamente, e agora nós vamos estar à conversa com a Margarida Cortês, ela que nos vai trazer algo bastante interessante e que você vai gostar muito, que é harmonia facial. Harmonização. Harmonização facial. É harmonia, fica É harmonioso. harmonioso, harmonização. Sim. Para bom entendedor, meia palavra abaixo. Nós voltamos já. Espetacular. Bom dia, doutora Margarida. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui connosco. Veio de onde? Sou de Lisboa, venho de Lisboa. Nascida e criada em Lisboa? Sim, senhor. Alfazinha de Gema, muito bem, mas por acaso é de Lisboa, mas gosta do azul, digo eu, não? Podia indicar ou gosta do verde, não me diga que gosta do vermelho. O verde, mais O verde. verde, pronto. Passa. Mais verde. Trabalha em medicina dentária, não é? Sim, eu sou médica dentista. Terminei o meu curso em 2010, já lá há uns aninhos, e pronto, e desde aí fui sempre seguindo. Fiquei apaixonada pela área da reabilitação estética, desde que no fim do curso comecei a ver a forma como isso impactava e melhorava a vida e a autoestima das pessoas. Pronto, e desde aí fui sempre direcionando um bocadinho a minha área para a parte da reabilitação estética. Que é o que faz agora da harmonização facial. Sim, eu trabalho... Diga. Para quem não sabe, o que é a harmonização facial? A harmonização facial é um conjunto de tratamentos que estão hoje em dia ao nosso dispor, que é uma coisa relativamente recente, que nos permitem fazer pequenas e discretas melhorias, portanto não são coisas definitivas, não é cirurgia plástica, são alguns tratamentos que nos permitem ir fazendo pequenas transformações e que possam também ir prevenindo o envelhecimento e melhorando vários traços que nos vão muitas vezes incomodando ao longo do tempo. Mas são microcirurgias, certo? Não são bem cirurgias, são tudo. Eu trabalho muito com a parte dos injetáveis estéticos, falamos de botox, de ácido hialurónico, toxina botulínica. O botox é o nome comercial para a toxina botulínica, que basicamente permite-nos ir amenizando algumas rugas de expressão, também ir prevenindo algumas coisas que vão surgindo com o tempo. E pronto, ir um bocadinho repondo. O envelhecimento dá-se em várias camadas e em várias profundidades, em vários aspectos do nosso rosto, e estes tratamentos permitem-nos ir a pouco e pouco repondo aquilo que vamos perdendo e pronto, e com isso... Então é mais nessa área que a doutora... Porque, por exemplo, eu quando ouvi falar de harmonização facial, lá está um tema recente, mas que pelo Instagram a gente explora tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, de harmonização facial, certas pessoas que, por exemplo, tinham um nariz que de facto era um bocadinho mais comprido do que normal, após uma harmonização facial vê-se que tem um nariz mais reduzido, ou o queixo era mais comprido, eles conseguem reduzir. Isso aí já em casos de cirurgia, certo? Depende, sim, isso como falou, a questão do momento projetado e uma redução, isso já é cirurgia ortognática, não é bem disso que se trata, que eu faço. Eu estou a falar mais de reabilitação estética, tanto de sorriso e de dentes, como de rosto, porque hoje em dia já não consigo bem separar
separar a medicina dentária estética da harmonização facial, porque às vezes colocamos os dentes na posição certa e depois o rosto é um todo, não é? Exato. E às tantas começa a haver perda de suporte labial e então tratamos um bocadinho a moldura Complementa o outro. como um não é? todo, sim, sim. Certíssimo, ok. Que benefícios é que uma pessoa então pode encontrar na harmonização facial quando vai, quando vai à procura da doutora Margarida? Eu tenho uma abordagem, eu não gosto muito daquele conceito de estética de perfeição e muito padronizado, então Ok. eu sigo uma abordagem um bocadinho, e nem gosto de chamar a atenção das pessoas, porque existem parâmetros objetivos do que é um rosto harmonioso, etc. E aquilo que eu pretendo é um bocadinho que cada pessoa se sinta bem na sua própria pele e que vá. E no fundo que exista um encontro da forma como a pessoa se sente e daquilo que a pessoa é. Por exemplo, posso dar um exemplo básico. Eu tive há alguns meses uma paciente jovem, bonita, com os dentes brancos, que veio ter comigo e disse: doutora, há aqui alguma coisa que eu não percebo o que é que se passa, eu não gosto de me ver. Toda a gente diz que eu sou maluca em ter marcado esta consulta porque eu sei que sou bonita, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. E então aquilo que eu procuro é fazer um encontro entre aquilo que a pessoa é, a forma como se sente e a forma como nos apresentamos e o nosso aspecto exterior. Porque isso interfere muito, e até é uma questão, até achei muito interessante o Dr. Samuel estar a falar da questão das motivações internas e externas, porque esta é uma forma de nós combatermos um bocadinho a depressão, cuidarmos de nós antes que surja uma tragédia na nossa vida, porque eu vejo muitas mulheres que me procuram quando acontecem episódios traumáticos, ou uma separação, ou uma traição, ou uma coisa assim do género, e acho que é importante nós irmos cuidando de nós e da nossa autoestima e gostarmos daquilo que vemos ao espelho. Das perguntas, eu tenho uma pergunta na minha ficha de anamnese que é: o que é que mais gosta no seu rosto e o que é que menos gosta? E esta é a pergunta que as pessoas têm mais dificuldade em responder: o que é que mais gostam nelas próprias? Portanto, as pessoas não estão habituadas a olhar para si e a perceber o que é que mais gostam, o que é que menos gostam, e portanto não estão preparadas para potenciar os seus pontos fortes e com isso serem mais confiantes para o dia-a-dia e para a vida e tudo isso. Então, essa paciente que me apareceu, ela vinha um bocadinho, ela sentia que queria mudar alguma coisa, mas não sabia bem o quê. E porquê? Porque preenchia vários parâmetros objetivos, que a nossa sociedade era bonita, tem uma pele bonita, tem os dentes brancos, direitinhos, etc. E aquilo, depois isto é o que me apaixona nesta profissão, é poder dar um toque pessoal e ter uma empatia com a pessoa, perceber o que é que a pessoa procura. E de facto ela era uma mulher extremamente delicada, bonita e feminina, e o rosto dela tinha os masseter hipertrofiados, que é uma questão de estes músculos mastigadores que nós temos. Todos nós andamos um bocadinho sobrevivos de stress, infelizmente no dia-a-dia, é uma forma benigna de descarregar o stress. E ela tinha o rosto demasiado quadrado, tinha o lábio fino, tinha os dentes um bocadinho desgastados, apesar de serem branquinhos e de estarem direitos. E isso dava-lhe o aspecto de uma mulher agressiva e menos feminina e menos delicada. Portanto, ela não se identificava com o seu aspecto. Ou seja, fazendo uma combinação de um tratamento funcional, que é no caso da toxina botulínica para o bruxismo e para os apertadores musculares, e tratando essa parte, portanto, ela deixou de ter queixas na mandíbula, deixou de ter dores de cabeça, e o rosto dela começou a ficar mais arredondado, mais feminino. Nós fazendo uma reabilitação estética, aumentando um bocadinho o tamanho dos bordos incisais, de dentes desgastados, que são mais um sinal de aquilo que se chama bruxismo e desgaste. E hidratando um bocadinho os lábios, projetando ligeiramente, ficou a mesma pessoa, mas com um aspecto mais feminino, mais delicado, com o qual ela se identificava mais. Isto ativa um ponto interno de autoconfiança e de motivação interna. Portanto, pegando naquilo que o Dr. Samuel falou, que eu achei muito interessante, acaba por ser uma forma de nós controlarmos a nossa motivação interna, pronto, e de nos sentirmos bem na nossa própria pele, independentemente da idade que tenhamos ou de tudo o resto. Que é muito importante porque hoje em dia, conforme estava a falar, somos assoberbados com muitas coisas diariamente, não é? E muitas vezes aquela falta que o Dr. Samuel também falou, do autocuidado, aquelas coisas pequeninas que nos ajudam a mantermos-nos mais para cima, não é? Mais, com o nosso ânimo mais elevado, isso tudo se vê no rosto, não é? Tudo, nós somos
costuma-se dizer, há pessoas mais transparentes que outras, mas há umas que consegue-se perceber se a pessoa está mais alegre, se está mais triste, se está bem, se não está, não é? E encontrar às vezes um ponto de equilíbrio entre aquilo que nós somos e aquilo que a nossa cara muitas vezes transmite, às vezes é um bocadinho difícil nos dias de hoje. É difícil, é porque falta um bocadinho de informação às pessoas e nós cá em Portugal, eu digo cá em Portugal porque eu fiz muita formação no Brasil e no Brasil as motivações estéticas deles são completamente diferentes das nossas e é engraçado porque cá existem muitos preconceitos com estes tratamentos estéticos. As pessoas acham que sim, no geral, no geral os portugueses são muito conservadores, mas esse conservadorismo acaba por ser às vezes um bocadinho, como é que eu ia dizer? Artificial? Um bocadinho tóxico para si próprios, por exemplo. A maior parte das mulheres que fazem tratamentos estéticos não querem que os maridos saibam, não querem que as amigas saibam. As pessoas acham que o autocuidado lhes tira, ou seja, o facto de fazer tratamentos estéticos para se autovalorizarem ou para se sentirem bem consigo mesmas, as pessoas querem, não, isto é tudo natural, isto não... E no fundo não é tirar naturalidade às pessoas, é no fundo é uma forma de ir repondo aquilo que as nossas células vão deixando de produzir ao longo do tempo. Aos 30 anos vai decrescendo a produção de colagênio e nós temos ao nosso dispor tratamentos que são coisas discretas, eu não gosto nada de exageros e é engraçado porque acabo por atrair também pessoas que também não gostam e as pessoas que me procuram normalmente gostam de resultados discretos e coisas graduais que não se note muito e aquilo que se sente às vezes não tem só a ver mesmo com o aspecto da pessoa, acaba por ser toda uma energia que há à volta da pessoa. Quando a pessoa se sente bem com aquilo que vê ao espelho, emana uma autoconfiança e posiciona-se na sua própria vida em várias áreas de forma diferente. E o que acontece é que eu acho que há muito... as pessoas são muito preconceituosas ainda em procurar este tipo de tratamentos, porque sentem, não, isso é só para quem não sabe envelhecer, ou não, eu gosto das minhas rugas. Ou as pessoas acham que o facto de fazerem algo que está ao seu dispor para se melhorar e para se sentirem melhor implica não se aceitarem como são. E estes dois aspectos não são de todo incompatíveis, pelo menos na minha ótica. E também há uma parte que não sei se a doutora Manuela se concorda comigo, que é a parte da genética, não é? Da pele. Também ajuda em alguns casos ou não? Sim, claro, a nossa genética ajuda em tudo, por isso é que eu faço sempre uma abordagem diferenciada. Aquilo que seria indicado para a Sara pode não ser indicado para mim ou para outra pessoa, portanto é preciso ver. Sabe-se que o envelhecimento vai acontecendo em várias áreas, em várias camadas da pele, do rosto, os dentes vão ficando mais desgastados, perde-se dimensão vertical, começa a haver alguma flacidez, algumas rugas dinâmicas, mas a abordagem é totalmente personalizada, ou seja, de acordo com a genética, há pessoas que vão perdendo mais volume num lado, outras ficam mais flácidas, outras têm mais rugas finas, outras precisam de repor um desgaste dentário e tudo isso tem que ser personalizado de acordo com cada pessoa. E a genética, sim, aquilo que é indicado para uma pessoa pode não ser indicado para outra. E a genética Como é que tem sido o feedback acerca deste tempo todo que você exerce esta profissão, o seu consultório? O que as pessoas dizem? Olha, eu hoje em dia faço mais, eu sou médica dentista, portanto os pacientes passam sempre primeiro por mim, mas hoje em dia dedico-me mais a estas áreas que eu gosto, da reabilitação, da dentistria estética, toda a parte estética, harmonização facial. E trabalho obviamente com uma equipa, aquilo que eu não faço já referencio para outras pessoas, mas é muito engraçado porque os pacientes dizem que doutora, é mesmo disto que gosta, não é? Aqueles pacientes já estão comigo há mais tempo e tudo. Quando começo a tratar da parte estética, é interessante que eles dizem é disto é que gosta, não é? Eu acho que nós devemos seguir sempre aquilo que deixa os nossos olhos a brilhar. E pronto, eu acho que o facto das pessoas perceberem que eu sou uma apaixonada por aquilo que faço acaba por transmitir alguma confiança no meu trabalho. Doutora Manuela, para nós podermos entrar em contato consigo... Margarida. Chamei-lhe Manuela há bocado também, não foi? Eu e os nomes. Margarida, doutora Margarida. Para podermos entrar em contato consigo, como é que o podemos fazer? Eu tenho os contactos todos no meu website, margaridacortes.com, e também pelo Instagram. Portanto, qualquer uma dessas vias. Temos convidado a ir mais vezes ao programa. Acho que ainda temos muito para falar acerca deste tema. Dúvida. Foi uma conversa rápida, mas vemos já que é uma excelente profissional e muito simpática. Obrigada. Portanto, está vir ao próximo Manhãs da TV. Obrigada pelo vosso convite. Obrigada. Margarida, até uma próxima.
Quem será o próximo convidado? Bem, você terá que ficar atento às redes sociais e à Curiacos TV, que nós costumamos anunciar. Exatamente, espero que tenha gostado do nosso programa. Nós gostamos muito e queremos que você tenha um resto de um dia fantástico. Sempre na nossa companhia, no próximo programa, nós contamos consigo. Até lá. Beijinhos.